Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é o projeto Redes Interdisciplinares, desvendando as ciências exatas e tecnológicas, logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa Centros de hoje, temos aqui presente conosco para falar sobre o projeto Redes Interdisciplinares, desvendando as ciências exatas e tecnológicas, a professora Sônia Gonzatti, que é coordenadora deste projeto, aqui na casa, também a Viviane Backendorf, que é professora aqui na casa também, mas está representando, na verdade, neste programa, uma escola de travesseiro, a Escola Pedro Preto, né? Onde o projeto tem um braço onde acontece, né? Também a professora Andréa Demaman, que é integrante do projeto, e o Helder Pacheco, que é nosso bolsista, aluno aqui da casa, também integra o projeto. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que propõe esse projeto. Vejo aqui que são, assim, genericamente, para que a gente possa começar entendendo, oficinas que envolvem temas da matemática, física, química e astronomia. Esse é o escopo de atuação do projeto. Professora Sônia, um pouquinho assim, ainda antes de falarmos propriamente do projeto, como é que está o ensino dessas áreas no Brasil? Normalmente a gente se preocupa que a gente teria muito ainda a melhorar, a gente vê alguns indicativos de mensuradores de desempenho internacionais que hoje já começam a circular e nos dizem que às vezes a gente está bem em algumas áreas, nem tanto em outras. Como é que está especificamente esse ambiente da matemática, física, química e astronomia dentro do foco do projeto? Olha, no que diz respeito às ciências exatas, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de um grande esforço coletivo, né, e de universidades, escolas, inclusive comunidades e pais, eu diria aqui, né, porque a escola não acontece sem a ação e a participação das famílias, mas estamos precisando, acho que, de um trabalho coletivo no sentido de realmente nós termos mudanças mais profundas e mais significativas no que hoje é a escola básica e a sua cultura, né, a forma de formar. As gerações vão mudando, os públicos vão mudando, são outros modos de pensar ou de agir, né? Como tem uma autora que trabalha com isso, até Paula Sibilha fala disso, e a escola precisa se repensar nesses tempos de dispersão. Então, é muita coisa concorrendo, disputando espaço com os conteúdos tradicionais, sim, mas que fazem parte do corpo de conhecimentos que a humanidade construiu e que, de alguma forma, tem um valor cultural, um valor científico e, por isso, precisam ser transmitidos e ressignificados. E, na nossa área, a gente vê um certo desencanto dos jovens, medo das ciências exatas, né? Uhum. E, então... Ainda temos isso. Ainda temos isso e a gente vê... particularmente vejo com muita preocupação essa reforma do ensino médio. Eu acho que os nossos adolescentes e jovens não estão preparados para escolherem o que estudar logo ali na frente, porque é um período ainda de muita imaturidade, de transição. Eu acho que é um período que eles teriam o direito de conhecer esse amplo espectro do que é o conhecimento humano já construído, e para ir a partir disso, quem sabe sim, aprofundar, fazer suas escolhas. Então, a gente vê desempenhos que deixam a desejar, jovens não interessados nessas carreiras científicas. Isso tudo acaba impactando, por exemplo, o mercado depois, né, a disponibilidade de jovens e profissionais formados nas áreas de exatas, né? Então, acho que um pouco do trabalho que se faz no sentido de dinamizar e mostrar que a ciência pode ser algo diferente. A senhora traz um elemento que é importante que a gente faça o gancho já com o mercado de trabalho hoje. Se comenta que nós temos hoje no Brasil uma grande defasagem na formação de engenheiros, né, de profissionais da área de ciências exatas. Muito se deve, então, a esse processo de uma má formação e desse medo que vai se solidificando e impedindo que a gente tenha profissionais lá mais adiante com expertise nessa área. Eu acho que sim, um pouco dessa carência de profissionais
vem disso. Acho que sim, má formação, a gente sempre tem que falar disso com bastante cuidado, mas sim, Claro. a formação no Brasil, tanto em nível básico quanto superior em alguns aspectos, ela pode e deve ser melhorada em muitos aspectos, mas uma preocupação de fundo e que tem a ver com essa questão da cultura, com a forma como a escola trabalha, é que às vezes a gente leva o conhecimento de uma forma estática, de uma forma estanque, com pouco ou nenhum vínculo com os fenômenos, com o que tem de bonito aí no universo, no mundo, né, com a compreensão das coisas. Então, eu acho que esse não gostar dos jovens e adolescentes é um pouco, talvez, como uma forma muito tradicional ainda, muito estática, que é a forma, talvez, que a gente foi formado ou a forma que funcionou quando a escola como instituição foi concebida. Mas agora isso se transformou e se mudou, então urge sim repensar desde o que ensinamos, mas acho que muito como ensinamos, porque quando a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente, a gente vê que os jovens e as crianças se surpreendem e vê que física não é aquele horror, que química não é algo só nocivo, né? Se fala em química, tem uma ideia de senso comum, que são coisas que fazem mal à saúde, não é por aí. Então, tem muita coisa para desmistificar em se tratando de ciências exatas como conhecimento, mas estamos como possibilidade de carreira científica e de colocação no mercado de trabalho. Perfeito. A sua área de formação especificamente? É física. Física, ok, que é uma área desafiadora, claro. Professor André, um pouquinho ainda nessa linha, a sua atuação aqui na casa também nos habilita a pensar um pouquinho nesse processo. As licenciaturas têm esse desafio, né? De como repensar a escola, repensar a formação, repensar o processo pedagógico para tentar não só atender demandas, mas ser cada vez mais uma interação mais próxima com a expectativa do aluno lá do outro lado, né? Acho que nessa experiência dentro do próprio projeto, essa busca do fazer diferente, do mostrar uma ciência diferente, uma forma de fazer diferente, e isso a gente percebe, né, nas atividades que são desenvolvidas tanto aqui na instituição como nas escolas, o quanto os alunos percebem que a ciência em si, a física, a química, né, a matemática, a astronomia, podem ser diferentes, né? Então, esse encantamento se percebe que é possível, né? Quem sabe resgatar essas atividades, e não são atividades complexas, não é porque elas acontecem aqui ou na escola, ou porque a universidade vai até a escola que tem que ser algo complexo. É algo simples que também a gente tenta mostrar, possível de ser feito na escola, pelos professores, pelo dia a dia, né? Tentando resgatar esse como fazer ciência de uma forma contemporânea. Claro. Bom, temos aqui a fala, neste momento, de duas representantes, duas professoras da instituição, que compram esse desafio, que botam essa proposta de como tentar formar alunos e repensar o processo de ensino. A professora Viviane também tem atuação aqui dentro da Univates, mas está aqui falando mais fortemente por uma escola de ensino fundamental, lá de Travesseiro. Como é que a escola lida com esse novo jovem, com essa nova expectativa, com essas novas tecnologias para ensinar coisas que cada vez mais eles precisam e às vezes nem sabem que precisam? Como é que isso bate hoje numa escola? Bem, a escola tem essa preocupação em fazer com que desperte o interesse no jovem, né? E onde a escola busca na universidade. Então, a escola de educação básica, de ensino fundamental, ela se apoia muito na universidade, ela precisa desse apoio, né? Então, nesse sentido, porque o jovem espera pelos professores, os professores também precisam de um apoio. E aonde eles buscam? Na universidade. E a universidade que está perto das nossas escolas é a Univates, e é aí que a gente busca fazer esse intercâmbio, no caso, e promover, né, esse interesse, então, nos estudantes para a área científica. Quer dizer, esse apoio não é só bem-vindo, ele é necessário. Necessário, porque os professores, querendo ou não, eles precisam, né, que alguém traga coisas novas, e aonde eles buscam. Tem muita informação por aí, mas aquela coisa referenciada, baseada no que de fato, né, os nossos estudantes precisam, dos jovens que nós queremos, está na universidade. Então, esse apoio da universidade é fundamental. Um processo de ensino não quer dizer que ele esteja errado, ou esteja defasado, ou ele não deu certo, mas ele precisa se adaptar a novas situações, né? E aí essa busca
ensinar a mesma coisa, da mesma maneira, por muito tempo, né, causa um certo estranhamento hoje em dia. A tradição que nós tínhamos até então não funciona mais como um elemento de proximidade, né, de efeito. Acho que é bem importante a gente pensar isso na nossa casa, né, na nossa residência. Todos nós temos jovens e crianças em casa, né, de como a gente é desafiado a vivenciar essas novas tecnologias. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre o projeto Redes Interdisciplinares, desvendando as ciências exatas e tecnológicas. Conosco, a professora Sônia Gonzatti, coordenadora desse projeto, também a professora Viviane Backendorf, que está aqui representando a escola Pedro Preto, de Travesseiro, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, a professora a professora Andréa Demaman, que é integrante do projeto, e também o Helder Pacheco, que é bolsista do projeto. O Helder nos relatou aí no final do projeto, no final do primeiro bloco, essa questão de como levar um pequeno experimento, como riscar uma faísca para que o aluno exercite, né, faça a sua aproximação, olhe com outros olhos aquilo que estava na teoria. Professora Viviane, um pouquinho, como é que isso funciona dentro da escola? A escola, o que seria o segredo hoje para a escola desafiar e cutucar um pouquinho os seus alunos? É infraestrutura? É um pouco mais de novas ideias? É arriscar? Como é que a senhora vê que hoje as escolas estão trazendo essa proposta para dentro da sua estrutura? Eu acredito assim que a infraestrutura ela tem seu papel, né? Mas depende muito das pessoas que estão lá, né? Porque o aluno ele precisa ser desafiado, ele precisa sentir o gosto por algo diferente, ele precisa sentir-se motivado para, de fato, querer seguir, né? Tanto faz na área que for, mas ele precisa ser desafiado. Então, são as ideias do grupo que trabalha numa escola, né, que precisam estar de acordo com o que esse mundo precisa, né? Então, o que a gente faz numa escola? Por exemplo, a nossa escola ela é de turno integral e no turno oposto, no caso, que é uma continuidade da aula da manhã, do currículo, são desenvolvidas oficinas e nessas oficinas, dentro das diferentes áreas, a gente busca algo diferente aos alunos e eles têm a oportunidade, então, de participar de oficinas de educação ambiental, de música, outras como, por exemplo, hora do conto, informática, tudo isso. Várias áreas, não só a área de ciências, né? Exato. Todas elas. E, além disso, além de desenvolver um trabalho na escola que desperte mais esse gosto por qualquer área que seja, mas em especial das exatas, a gente busca, então, o apoio de alguém de fora, no caso da universidade. Então, tudo que é atividade que, por exemplo, a Univates oferece, a nossa escola tenta participar, né? De feira de ciências, a escola participa com projetos para que os alunos também cheguem até aí e possam apresentar o que criaram e tal. A mostra, por exemplo, é outra oportunidade, então, eles participar de atividades diferentes e isso faz com que eles queiram, eles perguntam, eles querem cada vez mais. Toda vez que tem um evento diferente, eles também pretendem, assim, participar de mais coisas. Eles perguntam porque eles se sentem desafiados e, em função disso, eles criam um gosto maior, né? Principalmente por diferentes áreas. Professora Sônia, um pouquinho, então, o outro lado. A instituição traz novas propostas, repensa, reposiciona essa questão da formação, mas estrutura é uma coisa importante, como a professora Viviane comentou, mas o fundamental ainda é o que fazer com a estrutura, né? Quer dizer, o processo de estar preparado, estar desafiado, também o professor, não só o aluno, a usar essa infraestrutura e ter criatividade, né? Como é que isso bate hoje no ensino dessas áreas?
Bom, eu acho que primeiro temos que destacar que é um processo complexo e olhando a interação universidade-escola, que é a universidade que forma professores, né, Sandro? Então, é um processo de mão dupla. A formação inicial de professores em qualquer área, mas na nossa, às vezes, não supre tudo que o professor vai encontrar, às vezes, de desafio quando ele está trabalhando, né, e ensinando ciências. A nossa experiência particular aqui da Univates, que a gente teve até o final do ano passado, ainda formamos os últimos alunos da licenciatura em Ciências Exatas, era um curso bastante aberto e atento a esses desafios. Trabalhava, então, com muita inserção do licenciando na escola básica, muita ênfase em atividades práticas, os laboratórios de ensino, justamente atento a essa preocupação de fornecer subsídios para o futuro professor, para ele conseguir pensar e conceber e organizar seu trabalho de uma maneira diferente, até destacando que a professora Andréia é egressa do nosso curso de licenciatura em Ciências Exatas. Então, acho que são vários desafios, mas quando se trata de inovar, de fazer o diferente, eu acho que temos que ter pelo menos um grupo de pessoas que lidere isso, que dinamize e que provoque essas questões. E, às vezes, aquela criança que veio numa feira de ciências, veio fazer uma Olimpíada Matemática, fez a Olimpíada Brasileira de Astronomia, às vezes, esses alunos começam a questionar por coisas e, às vezes, dão aquele toque para o professor também ficar mais ligado e trazer coisas. E a gente vê muitos professores buscando coisas diferentes, procurando, pesquisando sobre experimentos para fazer, mas eles também estão limitados por várias coisas, tipo de condições de trabalho e de tempo. Às vezes tem a estrutura, mas o professor está envolvido com uma série de coisas, um monte de aulas, e a gente sabe que o tempo de planejamento dele às vezes fica um pouco prejudicado, mas acho que o desafio principal é assim, o que hoje a gente poderia propor, e aí vale para qualquer área de conhecimento, e que realmente mobilize o pensamento das nossas crianças e jovens, né? Que mobilize para construir significado. Acho que esse é o grande desafio. Quais são os significados por detrás daquelas fórmulas, daqueles teoremas, daqueles conceitos que a gente quer ensinar? Às vezes a preocupação com a quantidade, com o conteúdo, que é uma tradição da escola moderna, a quantidade em detrimento da qualidade, a gente passa um rol de coisas e muito pouco sobra. E aí, quando a gente vai para as estatísticas dos diferentes exames, a gente vê que sobra muito pouco em termos de aprendizagem. Então, o que fazer de fato para mobilizar pensamentos? Isso pode ser literalmente, né, com faíscas, fazendo experimento das chamas, fazendo coisas diferentes com eles. E aí sim, a partir dessas situações concretas, nessa idade escolar, né, aí tu tem o passaporte aberto para ir agregando as coisas que a escola precisa ensinar, e sem se dar conta, talvez uma escola mais aberta, com mais experimento, com mais brincadeira, vai se aprender muito mais do que naquela forma estática das classes alinhadas, do permanecer sentado às 4 horas da manhã. Isso tem que superar. Professora Andréa, um pouquinho do que a professora Sônia comenta, que o ensino, que é aquilo que acontece dentro da universidade, que tenta se formar professores. E a extensão é uma forma também de coletar aquilo que está acontecendo lá fora para trazer para dentro da universidade um novo olhar, uma nova realidade e fazer essa interação ser mais ativa, né? Como é que funciona essa questão da complementariedade nessa área de ensino e extensão para vocês e até dentro do projeto, né? Dentro do projeto a gente tem diferentes formas de atendimento, né, a essas escolas da região que nos procuram, tanto aqui na casa como levando essas atividades até a escola, né? E uma dessas atividades é a mostra científica itinerante. Nessa perspectiva, as escolas entram em contato com a gente, né? Buscam informações dessas atividades, se cadastram, né? Existe um período de inscrições no início de cada ano letivo e, em cima de alguns critérios, são selecionadas algumas escolas. Infelizmente, a gente não consegue atender todas. Uma ideia, o ano passado, foram 18 escolas inscritas. Dessas 18, a gente conseguiu atender a 8 da nossa região e também fora do Vale. Então, essas atividades são desenvolvidas na escola, dando uma prioridade para escolas públicas, escolas de pouco acesso também a esse tipo de atividade.
E dessa forma a gente tenta promover um pouco essa disseminação do conhecimento, essa divulgação científica dentro da área das ciências exatas, né? Química, física, matemática, astronomia, com atividades diversificadas, que vão desde um experimento simples de ciências, uma atividade de raciocínio lógico, o uso de tecnologias com tablets, computadores, além de um planetário móvel, né? Que a gente também consegue levar junto nessas atividades, também fica num espaço da escola que acaba, né, encantando também os alunos pela dimensão, né, que a gente consegue levar até eles. Helder, tua atividade é especificamente na tua área da química ou tu acaba transitando em todas as áreas do projeto? Bom, a gente acaba transitando em praticamente todas as áreas, né? Certo. Não adianta eu pensar que porque eu sou um aluno de química, eu vou trabalhar só com a parte de química, né? Tanto que parar para analisar, na realidade, no dia a dia, não existe isso de isso é apenas química, certo, isso é apenas física, isso é apenas, né, matemática. Um dos principais pilares do projeto é tentar fazer essa ligação entre os conteúdos, é trabalhar entre eles, é mostrar para o jovem, para o aluno lá, que tu não está tendo apenas um conteúdo isolado, que tu consegue, na tua realidade, perceber como eles interagem entre si. Perfeito. E a tua atividade, então, é dentro da casa também ou é mais nesses dias, nessas visitas às escolas? Dentro da casa também, né? Nós estamos falando bastante da mostra aqui, mas nós também recebemos os colégios aqui e trabalhamos com as mesmas atividades, com recursos tecnológicos, com recursos de atividades de raciocínio lógico, de matemática, de ciências em geral, de astronomia, trabalhamos com modelos em 3 dimensões. Perfeito. Professora Sônia, então, começando agora a falar um pouquinho sobre o projeto em si. De onde veio a ideia de transformar todo esse desafio do ensino e da necessidade de ampliar a extensão em um projeto propriamente dito? Olha, Sandra, a Univates tem uma tradição forte na extensão universitária, importante destacar isso, né? A gente não estaria num projeto tão dinâmico, eu acho que de tão alto impacto como o Rede, se não tivéssemos o apoio incondicional dessa instituição, né? É importante frisar isso. Mas nós tínhamos aí já projetos na área de astronomia, o projeto de extensão Experimentando em Ciência, coordenado pela professora Jane Erber até 2015, a Feira de Ciências, a OMO, o projeto de aplicativos computacionais, a professora Adriana Bergman, que também é da equipe deste projeto. E quando a Univates começa a repensar e a discutir a sua nova política de extensão universitária, surge a possibilidade de a gente agrupar projetos afins e a gente se deu conta, poxa, somos todos projetos voltados à divulgação científica, à qualificação do ensino de ciências exatas e à interação com a escola básica, e aí surgiu a ideia de formarmos esse grupo maior, que é o Redes Interdisciplinares, né? O Helder não usou a palavra, mas ele disse isso, a gente prima por estabelecer as relações que existem entre os conceitos e as áreas, e por isso acho que ficou bem, né? Somos redes interdisciplinares. Bom, este projeto existe desde o início de 2016 e a sua principal ação, né, que a gente está enfocando hoje, é a mostra científica itinerante, justamente porque a gente consegue atender muito mais pessoas se a nossa equipe e a nossa mudança, né, com um monte de volumes físicos, se a gente for até a escola, do que a escola vir até aqui. Bom, temos o laboratório, mas para a escola vai ter um custo muito maior para trazer todos os alunos do que nós irmos lá. E eu gostaria de destacar também que a mostra itinerante, ela começa final de 2013, quando a gente submete um projeto para o CNPq de apoio e fomento à divulgação científica, e a gente capta naquela ocasião R$100 mil, que com esse recurso a gente adquiriu o nosso planetário móvel e mais um telescópio digital que a gente utiliza no observatório aqui na instituição, no prédio 12. Então, a gente, nesses 2 anos de vigência do projeto externo, que a MCI ainda era praticamente só o planetário, né, prof. André, a gente saía com o planetário daqui, 3, 4 pessoas, a gente atendeu 5 mil pessoas, isso não é pouca coisa, né? E aí inserimos essa ideia da MCI no projeto Redes. E aí, bom, vem os experimentos, trabalho com aplicativos,
questões de matemática, do raciocínio lógico, as questões que mobilizam a nossa OMO, Olimpíada de Matemática da Univates, há 20 anos, e aí a gente incorporou as diferentes áreas e diferentes estratégias metodológicas nesse conceito dessa ação que é a mostra científica itinerante. Mas... Ok, vou pedir para a senhora que a gente está fechando o segundo bloco, já vamos voltar, continuamos essa ideia. Professora, a Viviane vai trocar aqui com mais uma integrante que já vamos apresentar para vocês. Antes de terminarmos o bloco, só queria lhe ouvir. As escolas hoje conseguem perceber essa questão do ensino das áreas tecnológicas como rede? Ou ainda hoje temos um ensino que é muito individualizado? É só a matemática, é só a química, é só a física. Isso já começa a mudar ou ainda é muito centrado no seu tema, nas escolas em geral? Não especificamente na sua visão de escolas. Bem, eu vejo assim, de certa forma está bastante separado ainda. Segmentado. Né? Mas a influência externa, né, nas ideias de quem está lá dentro da escola é que faz a diferença. Perfeito. Né? Os professores precisam daquele apoio para perceber, né, de que existe essa interdisciplinaridade e que há possibilidade de fazer isso, essa troca. Ótimo. É um processo, né? Porque quem está em formação está começando a ter essa noção da interdisciplinaridade e quem já está formado, quem está no mercado, precisa fazer a sua reciclagem, né? Sua mudança de postura. Muito bem, fechamos o segundo bloco, agradecemos a professora Viviane, que vai dar lugar aqui para mais uma entrevistada aqui, já vamos apresentar. Já voltamos após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o projeto Redes Interdisciplinares Desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas. Como já podem visualizar, a professora Viviane trocou aqui de lugar com a Eduarda Laude, que também é bolsista do projeto. Eduarda, por favor, teu curso, tua ênfase e teu olhar sobre o projeto. Bom, eu curso Engenharia Civil aqui na instituição e um dos fatores que me fez optar pela Engenharia Civil foi esse meu gostar pelas ciências exatas. Como já foi dito aqui, a área das ciências exatas, nessa área a gente pode observar alunos desinteressados, desmotivados e muitas vezes isso se dá pela metodologia adotada. Então, é muito gratificante para a gente, como estudante universitário, ir até as escolas através dessa mostra científica itinerante e mostrar para os alunos que o ensino não precisa ser fragmentado, que deve existir esse diálogo entre as áreas do saber. Mesmo um curso de engenharia, né? Engenharia civil, quer dizer, não é um curso de licenciatura especificamente, né? Mas tu acaba te envolvendo com questões que estão na base da formação para aplicação em alguma área mais aplicada, sim, né? A ciência exata aplicada, isso acho que é legal. E a engenharia traz essa proposta, né? E também o projeto nos oportuniza uma formação, além de tudo, cidadã, mais crítica, mais responsável. Então, é muito gratificante fazer parte do projeto Redes. Ótimo, acho que é legal, um bom relato. Professora Andréa, a professora Sônia estava comentando que havia vários projetos que se integraram, né? Então, a gente tinha aí astronomia, o que mais tinha, que acabou, o que é o escopo hoje todo aí? Eu comentei lá antes, mas a amostra itinerante leva elementos da matemática, da física, da química e da astronomia. As 4 áreas vão para dentro das escolas. Sim, nós éramos, na realidade, projetos com áreas um pouco mais distintas no sentido de atuação. Um que era mais específico de aplicativos computacionais, um que envolvia atividades de ciências, mais especificamente química, em laboratório, 2 projetos de astronomia, um mais voltado para oficinas, outro mais como planetário, em função desse projeto com fomento externo que a gente adquiriu. E também tínhamos 2 eventos que aconteciam engajados de certa forma a esses projetos, que ainda acontecem agora dentro do Redes, que é a Feira de Ciências, na sua 7ª edição, e a Olimpíada de Matemática da Univates, na sua 20ª edição, né? Então, agora em 2017. Então, o que nos uniu foi, na realidade,
perspectiva de que trabalhávamos com escolas, né, na educação básica, tínhamos um mesmo objetivo em comum, que era levar esse conhecimento, essa disseminação do conhecimento e divulgação científica, e o que nos fez repensar dentro dessa nova política de extensão aqui da casa também, que era possível sim trabalharmos mais juntos, mais em formas de redes, né, e construirmos uma ciência então menos fragmentada a partir aqui da instituição até as nossas escolas. Claro. Professora, vocês comentaram que o projeto itinerante ele vai a algumas escolas, mas há também participação ou visita de outras escolas dentro da casa. E aí, tudo que vai para fora também pode ser experimentado aqui dentro ou há uma outra configuração? Como é que funciona isso? Sim, nós temos atendimento semanalmente aqui na casa, com diversas oficinas em todas essas áreas. Atendemos qualquer dia da semana, manhã e tarde. Excepcionalmente algumas noites em especial com o observatório, mas principalmente manhã e tarde em função das nossas demandas como professores e bolsistas da casa. À noite temos aula, então o atendimento se concentra um pouco mais durante o dia. Além dessas atividades que vão para as escolas. Geralmente as mostras científicas acontecem uma, no máximo 2 vezes ao mês, no qual a gente se desloca, mas toda semana a gente tem atendimento aqui na casa. E as escolas que serão visitadas neste ano de 2017 já estão definidas? Sim, já estão definidas. No início de 2017, no período de fevereiro e março, ficamos com em torno de 30 dias um edital aberto para as escolas se inscreverem. Essa é sistemática, quer dizer, para 2018 podemos prever que vá algo semelhante. Sim. O edital abre no início do ano, fevereiro, março, aí as escolas se inscrevem, como é que é a dinâmica? Elas se inscrevem mediante um pequeno edital que a gente envia para todas, um convite, justificando o principal objetivo, por que querem receber a amostra, enfim. E aí, a partir disso, a gente faz uma pré-seleção, né, obedecendo alguns critérios que a gente definiu como grupo, como nível de abrangência que essa amostra teria dentro do espaço da escola, do município, escolas que ainda não receberam essa atividade, municípios que não tiveram ainda a amostra contemplada, e também a ideia de levar como o conhecimento a escolas que sejam públicas, né? Em função também do fomento externo que a gente obteve do planetário, por ser uma verba pública, achamos que seria justo. Certo. Nós tivemos esse ano 21 escolas inscritas, da região do Vale e fora do Vale, e dessas 21 foram 7 a princípio selecionadas. 2 destas mostras já aconteceram. Uma foi na escola Guido Lermen, aqui em Lajeado, foi no dia 11 de maio. A escola Pedro Preto e a escola Monsenhor Seger, que é de Travesseiro. Certo. No caso de Travesseiro, a gente atendeu todo o município, além em uma única visita. Foi possível, que aconteceu no dia 18 de maio. Agora, nos dias 6 e 7 de junho, teremos 2 dias de mostra científica no município de Westfália. Certo. Também será todo o município contemplado, as escolas municipais e a escola estadual. Para início de agosto, nós temos um Instituto Estadual de Educação Professora Irmã Teofânia, em Garibaldi. Um dia passaremos lá. Final de agosto, Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, em Encantado. Também serão 2 dias em Encantado. E mais para o final do ano, em novembro, nós temos uma atividade no município de Imigrante, um pouco mais intensa, que provavelmente serão 2, talvez 3 dias, que vão envolver município, além do município de Imigrante, o município de Colinas e Boa Vista do Sul, numa parceria. Uma questão, essa amostra vai para as escolas e o trabalho, claro, é muito fortemente feito com os alunos, né? Mas como é que fica a interação com os professores dessas escolas? Eles têm alguma ação que é feita mais diretamente com eles? Porque também não adianta só plantar a semente lá e dizer, olha, vamos para o novo, e aí o pepino fica depois lá com o professor, quero alguma coisa nova, parecida com a amostra. Qual é a diferença do trabalho que é feito com os alunos para o trabalho que é feito com os professores dessas cidades e regiões? Olha, atualmente a amostra científica itinerante como atividade de divulgação da ciência, mas também ela já é concebida por nós como uma atividade também de formação científica. Então, professores e alunos participam das mesmas atividades. E a gente vê vários tipos de postura e reações diferentes, mas a grande maioria dos professores participa das atividades com as crianças, fica nas mesas, porque, sem exceção, as atividades são realizadas em grupo,
Então vão os bolsistas, vão alguns estudantes voluntários, a nossa equipe de professores, e eles são provocados a pensar e a resolver as atividades, a fazer os experimentos em grupo. Então a gente vê os professores interagindo, ajudando seus alunos, mas eles próprios sendo desafiados a fazer aquelas atividades. E eu acho que sim, esse é um momento também de formação em prática, a gente poderia dizer, em que ele está vendo possibilidades de ideias que ele pode trabalhar posteriormente. A gente não concebeu, eu acho que não é nosso objetivo, e nem teremos estrutura para isso, para fazer uma mostra científica itinerante para professores. Mas é importante dizer que para a feira de ciências, por exemplo, e o aprender experimentando, que é uma atividade também feita, que tem um braço no nosso projeto de extensão, mas é o grupo de pesquisa cujos pesquisadores participam conosco do Redes, o Aprender Experimentando Júnior, né, por 2 anos, está levando experimentos científicos para a galerinha de 1º ou 5º ano, que é uma área da escola que ainda fica muito a descoberto no ensino de ciências, né? E no Aprender Experimentando Júnior, a equipe de pesquisadores faz todo um ciclo prévio de atividades de formação para os professores. Perfeito. Helder e Eduarda, como é que fica a interação de vocês, entre vocês bolsistas? Porque eu imagino, o Helder é da Química, Eduarda é da Engenharia. Vocês também devem trocar figurinhas e um aprender com o outro, como é que é? Porque não são só vocês dois, tem mais gente. Como é que é esse crescimento, esse enriquecimento que vocês trocam entre vocês? Bom, assim, nós temos um número de 9 bolsistas 9. no momento, né? E nós somos de áreas diversas dentro da área das exatas. E também nós estamos todos desde o início do projeto. Alguns são mais novos, né? Ou nem eu sou um dos mais antigos. Tem toda essa troca de... a gente acaba ensinando os que estão entrando, a gente acaba aprendendo com eles, tem sempre essa troca, assim, de também um conteúdo que algum domina mais, ajudar o outro, que é um trabalho que a gente quer fazer com que todos consigam executar as atividades, né? Sim. E tem toda essa questão de como a gente vai trabalhar com a organização, né? Trabalhamos em equipe. Equipe é algo novo, assim, normalmente a gente está acostumado a trabalhar meio individual, quando chega no trabalho em grupo, tem que aprender como lidar um com o outro e como planejar, né? A função do planejamento mesmo. É isso. A gente sempre se ajuda. A gente nunca desenvolve uma atividade sozinho, sem o apoio de ninguém. E também, se a gente não sabe, a gente sabe que a gente tem um nosso colega aí que pode nos auxiliar, que tenha um maior domínio sobre determinada área. É isso, a gente aprende junto. É um exercício já de aprendizagem e também de ação de mercado. É isso, a gente aprende a trabalhar coletivamente. Ótimo. É importante esse tipo de relato, porque às vezes parece que a gente está levando uma ideia e nem sempre ela é aplicada, né? E quando a gente vê que a ideia é aplicada dentro do projeto, dá mais consistência quando a gente vai lá e mostra, né, que a gente também aplica essa ideia. Legal. Já vamos para o nosso último intervalo, voltamos com o 4º bloco daqui a pouquinho. Quarto bloco do nosso programa Centros de hoje, então estamos falando sobre o projeto Redes Interdisciplinares, desvendando as ciências exatas e tecnológicas. Bom, comentávamos que o projeto atende toda essa proposta de ser uma ação de ensino, ao mesmo tempo uma ênfase na questão extensão, interação com a comunidade. Nesse processo de integração ensino, extensão, e obviamente que aí também deve entrar alguns elementos de pesquisa, né, da busca de referenciais, mas como é que isso faz, como é que isso estrutura hoje o retorno? Como é que é a retroalimentação disso, professora Sônia? Por exemplo, a equipe vai para as escolas, leva a amostra, e como é que a coleta, como é que a percepção do que é que está sendo experimentado, das dificuldades, das oportunidades que acontece lá no campo, volta para melhorar ou para ser apropriado pelos professores e pelos alunos dos cursos aqui da casa? Essa é uma questão bem interessante, porque a política de extensão da Univates, que está inspirada na política nacional, prevê isso, né? Que a gente consiga construir e, de alguma forma, então, recolher e analisar indicadores de impacto do que a extensão
produz e do que ela talvez consegue ajudar a transformar aqui no nosso caso específico, como a divulgação científica pode ajudar, bom, a ter uma formação cidadã cultural mais ampla e ao mesmo tempo pode qualificar a aprendizagem na área das ciências exatas. Então, tendo presente esse desafio, acho que é importante dizer que a amostra é construída com a parceria da escola. Depois eu deixo a prof. Andréia falar sobre isso, né? Bom, a escola tem que... quando ela se inscreve, ela já quer a amostra. Então, acho que já vem com um conjunto de expectativas e tem toda uma organização logística e pedagógica do que vai fazer, de adaptar as atividades junto com aquele perfil de público, ser mais fundamental, ser mais ensino médio. E, então, quanto às formas de retorno, eu acho que a gente tem vários processos que a gente pode dizer que são processos de coleta de dados para retroalimentar a nossa ação. Os próprios relatos entre nós, o que a gente observa na amostra é sempre um dia muito cansativo, né? Mas ao mesmo tempo é sempre um dia brilhante, um dia de muita satisfação, porque tu vê aquela reação muito positiva, sempre muito positiva das crianças e dos professores com o que está acontecendo. O que é isso, tia? E eles correm. Olha só, lá em Travesseiro a gente observou eles na frente do banner do projeto. A gente estava ali dentro, eles estavam olhando a foto do planetário. E eu acho que a gente desenvolve uma sensação de pertencimento, de que ciência pode ser para todos, mesmo que eles fiquem ali por 1 hora em cada oficina, mas é feito um rodízio de modo a que cada turminha passe por pelo menos 3, às vezes dá tempo até 4 atividades diferentes ao longo de um turno na escola. E no final de cada turno, final da manhã ou final da tarde, todos os alunos respondem um pequeno questionário da atividade que eles mais gostaram, da que menos gostaram, o porquê. Os pequenininhos, que não sabem escrever direito, a gente com as profs pergunta, faz o questionário em grupo, mas a gente não deixa de ter esse feedback, porque que eles vão trazendo esses retornos, né? E também a equipe, a gente faz toda a MCI, a gente tem um questionário padrão que a prof. Andréia envia para as equipes gestoras pelo Google Docs, né? As escolas têm alguns dias para responder esses questionários e nós, inclusive, temos já algumas produções científicas ou publicadas ou em andamento, trazendo essa voz das comunidades escolares em relação à MCI. Então, sim, temos um feedback e isso, inclusive, alimenta o que é a nossa produção científica. Semana passada, a gente ainda recebeu o aceite de um artigo da revista de extensão da Unesc aqui, né, parceira do Comum de Santa Catarina, é um artigo sobre as MCIs. E acho que ele só teve essa consistência para ser publicado, porque a gente teve essa recolha de dados aí, em 2 ou 3 anos, quando a gente começa a ver, são 10, 12, 15 parceiros, escolas diferentes se posicionando sobre o nosso trabalho, e isso permite que a gente reavalie e acho que consolide e melhore o que a gente faz. Perfeito. Professora Andréia, quer dizer que o que vai para as escolas não é obrigatoriamente algo pré-determinado, um projeto padrão. Isso também pode ser construído em cima daquilo que a escola coloca como sua expectativa ou necessidade mais premente. Sim. Toda amostra ela é adaptada à realidade da escola. Em virtude de espaço físico, estrutura, tem escolas que têm laboratórios de ciências, por exemplo, de informática, tem quem não tem. E não é pelo fato de ter ou não infraestrutura que a gente não vá fazer uma atividade que envolva aplicativos ou que envolva atividades experimentais. Além disso, a gente atende escolas que têm nível médio, escolas que é só ensino fundamental, séries iniciais. Então, as atividades todas são adaptadas para a realidade daquela escola. E o dia que a gente está na escola, todos os alunos estão envolvidos em uma atividade ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma atividade de lógica matemática acontecendo numa sala, tem a de ciências numa outra, tem o planetário no outro espaço. Então, a gente tenta envolver o maior número possível de alunos e no maior número possível de atividades naquele dia para que eles também possam aproveitar aquele momento ao máximo, né? Mas tudo tem uma adaptação à realidade da escola, ao contexto dos alunos, à necessidade que os professores também nos colocam. Então, é algo que é muito planejado, muito pensado para cada ação que é desenvolvida. Perfeito, ótimo. E é importante esse recolhimento da percepção do que vocês estão levando como forma de dinamizar o processo e rever e
trazer subsídios, né? Mas é importante também perguntar para vocês dois, Helder e Eduarda, o que é que, participar desse projeto, o que é que traz de ganho para vocês como alunos, não como bolsista? Porque vocês têm um momento que vocês estão trabalhando no projeto. Ok, foi lá, fez a atividade e tal, participa, interage, ganha experiência, mas isso traz o quê como aluno de engenharia química, como aluna de engenharia civil? Bom, como aluno, o projeto ele traz uma oportunidade, principalmente de como eu vou trabalhar com pessoas, né? Na área da química, provavelmente eu vou trabalhar no laboratório ou algo assim, vou ter mais pessoas trabalhando comigo, de como eu vou conseguir passar a informação que eu quero, ou como é que eu vou passar a compreender melhor outras pessoas. Estando no projeto, tu tem uma visão de realidades distintas, de pessoas que têm uma história diferente, vivem uma realidade diferente, e como eu vou interagir com elas, né? Isso me ajuda, talvez até mesmo me tornar uma pessoa que consiga ser mais polida na forma de falar, ou me expressar melhor, de adaptar o que eu tenho a dizer, o que eu sei, para conseguir passar adiante. Numa parte bem de contato com pessoas, é muito interessante. Acho que isso entra um pouquinho naquilo que a gente comentava lá no primeiro bloco, até da importância não só das pessoas quebrarem o gelo em relação às ciências exatas, mas as ciências exatas também quebrar o gelo em relação às pessoas, né? Quer dizer, se comunicar melhor, perceber melhor o que está acontecendo, qual é o medo que está lá do outro lado, para que eu possa quebrar esse gelo, né? Eduardo, um pouquinho da tua fala. Eu sei que, como futura engenheira, eu não vou trabalhar sozinha, como o Helder disse. Eu sei que eu vou poder contar com um engenheiro ambiental, um arquiteto ou outro engenheiro civil mesmo, e eu preciso ter um conhecimento, uma comunicação, trocar ideias. Então, isso nos ajuda muito, porque quando a gente dá as oficinas, a gente tem que saber a linguagem que a gente fala com os alunos, a gente tem que saber a forma que a gente aborda determinados assuntos com eles. Isso é diferente de pessoa para pessoa, como ele disse, de cultura não, mas de... Como eu posso dizer? Uma troca, né? Conexão mesmo. Isso. Eu acho que é bem legal. E para fechar, professora, eu acho que assim, uma coisa importante a gente poderia trazer muitas escolas aqui para dentro da Univates, mas o fato de a gente poder levar tudo isso que vocês propõem para dentro das escolas, acho que tem um nível quase que psicológico, né, importante para as escolas, para as crianças poderem ver que dentro da sua escola é possível fazer algo diferente. Eu não preciso obrigatoriamente ir para uma universidade para vivenciar, né? Quer dizer, e aí tem um outro olhar sobre isso, né? Acho que é uma consequência importante. O projeto de vocês quebra esse gelo de que dentro da sua escola também é possível fazer alguma coisa, né? Com certeza. Acho que quebra esse gelo, né? Que na medida que vai lá e a gente proporciona, acho que, como a prof. Andréia disse, coisas... às vezes são relativamente simples, mas são diferentes daquele cotidiano, né, por diferentes razões. Mas acho que quebra um outro gelo também importante de que a universidade, às vezes, para muita gente, e a gente prioriza, às vezes, contextos socialmente mais vulneráveis, a escola pública, sim, porque às vezes para ela, não vamos ser hipócritas, a escola pública, são menos favorecidas se a gente for olhar para outros contextos. E a gente percebe esses públicos, às vezes, valorizam muito mais o que a gente tem a oferecer, a trocar com eles, às vezes, do que um contexto com condições mais favoráveis. Então, acho que um grande ganho é que a universidade não é algo inatingível, né? Às vezes, a universidade está coladinho ali num contexto, mas eles não conhecem o que é. Então, bom, somos universidade, somos professores. Mas professor de universidade trabalhando 2, 3 dias numa escola, alunos das engenharias, alunos da universidade. E isso ainda não é comum, mas isso já é da cultura da Univates de fazer extensão. Então, acho que é uma aproximação muito importante por uma universidade como a nossa, né, de caráter comunitário, fortemente comprometida com o desenvolvimento regional. E acho que e o nosso olhar, claro, apesar de trabalharmos com conhecimentos de ciências exatas, acho que o grande componente que nos apaixona enquanto equipe, acho que é esse componente humanístico, né, do que tu pode transformar e de aproximar, que o conhecimento, sim, ele é concebido, pelo menos nas nossas leis, e ele deveria ser algo para todos, mas a gente tem
tem muitos desafios para superar nesse sentido no nosso país, né? E eu acho que ainda estamos numa região com estatísticas muito boas, né, bons índices de desenvolvimento social, mas ainda assim a gente vê o quanto o conhecimento ainda é instrumento de poder, instrumento de acesso restrito. Então, se a gente faz um esforço e faz as atividades, às vezes assim, muito ágeis, em torno de 50 minutos, 1 hora, a gente não está preocupado se o menino saiu dali entendendo 100% a blindagem eletrostática, quando enrola o celular no papel alumínio, ele não toca, mas ele vê a ciência de uma outra forma e que aquele conhecimento pode pertencer a ele também. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês. Fica aí, acho que a nossa mensagem de hoje é de que vale a pena experimentar, tentar. A área das ciências exatas não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é uma questão de proximidade, de entendimento, de oportunidade, né? E fica o convite às escolas. Participem do edital do ano que vem, quem não se inscreveu, procure, eventualmente entre em contato com o projeto aqui na Univates para visitar, ver a prática aqui dentro, né? Quem eventualmente não puder receber a visita do projeto itinerante nas suas escolas, mas o importante é a gente criar esses ambientes de experimentação. Obrigado a todos vocês e principalmente obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá, boa noite.